Um vídeo extraordinário, fora totalmente da minha programação, por questões óbvias e ululantes, né, que a gente precisa trazer aqui para o canal essa última notícia do Fluminense. Eu sei que eu estou em dívida, que eu não tenho coberto tanto, que eu não tenho falado tanto sobre o Fluminense, mas essa eu não consegui deixar passar, porque mexe com algo muito poderoso nosso, que é a memória, né, cara? A memória afetiva, a nostalgia, lembranças boas, lembranças ruins, lembranças, né, que ficam realmente marcadas. E 11 anos depois, o Renato está de volta. O maior hiato desde que ele pisou nas Laranjeiras pela primeira vez como jogador. Nunca ficou tanto tempo sem voltar. E a nossa história está muito entrelaçada com a dele, né? Não só como jogador, mas talvez principalmente como treinador, porque ele começa como treinador no Fluminense, ele conquista o primeiro título como treinador no Fluminense, 7 passagens pelo clube que compõem uma colcha de retalhos de diversas memórias. Cara, eu faço parte de uma geração que tem como primeiras memórias, talvez o Fluminense um pouco antes do Renato, né? Claro, teve aquela época horrorosa na Série C e tudo mais, mas as primeiras memórias de um Fluminense envolvente que eu tenho, eu tinha 12 anos, 13 anos, aquele Fluminense de 2002. Eu estava começando a ser rato de Maracanã, memórias em loco que eu digo, né? Até hoje me lembro do passe do Rony de calcanhar para o gol do Romário, naquele jogo que o Guilherme perde o pênalti para o Corinthians, antes o troco no São Caetano. Em 2007, o primeiro título nacional que a minha geração viu, que eu vi, né, aquela Copa do Brasil maravilhosa. Fui no jogo de ida, não no jogo de volta da decisão contra o Figueirense. Em 2008, claro, o primeiro time do Fluminense absolutamente encantador, dançarino, que eu vi jogar. Eu lembro de amigos meus da faculdade na época admirando aquele time, né? Amigos rivais, torcedores de Vasco, Flamengo, Botafogo. Aquele Fluminense foi um negócio realmente muito marcante, cara. Então, o Renato estava em tudo isso como comandante. Como jogador, eu não preciso nem falar. Eu não vivi tanto, né? O gol de barriga, eu não sei se eu lembro ou se eu quero lembrar, porque eu tinha 6 anos de idade. Mas... Pois bem, essa nostalgia ela é muito bonita, mas ela também é um pouco perigosa porque pode fazer a gente derrapar, né? Assim, qual o Renato que chega no Fluminense? É aquele pesado, ranzinza, irritantemente arrogante do Grêmio no ano passado? Em 2024? Ou é aquele leve, motivado, charmosamente arrogante de outros tempos, inclusive no próprio Grêmio, no Fluminense? Eu tô muito curioso para saber como que esse Renato chega. Se é um Renato que apresentou muitos desgastes nesse Grêmio, né? Ele fez bons trabalhos nos anos anteriores, mas talvez tenha sido, de fato, o desgaste de ter passado das 9 últimas temporadas, 8 no mesmo clube, né? A primeira casa dele, e acho que dá pra gente dividir tranquilo. A gente chama Renato Gaúcho daqui, os gremistas chamam de Portaluppi por lá. Mas talvez esse desgaste se dissolva com um reencontro tão intenso, porém distante, como eu lembrei aqui, esse ato de 11 anos. O Renato seria o meu plano A para esse momento? Eu diria que não. Porém, contudo, entretanto, os outros nomes especulados, alguns deles são muito melhores realmente do que o do Renato? Eu também diria que não. Será melhor do que a gente estava. Isso eu tenho poucas dúvidas, tá? Porque, assim, por mais que eu agradeça, e de fato agradeço, como todos nós agradecemos, sem nenhuma dúvida, né? Dá pra dizer que esse é o sentimento de grande parte da torcida, ao Mano Menezes, porque no momento em que o Mano chega, a gente precisava de um futebol sem as distrações de um sonho utópico, porque a gente estava sendo sugado
por uma realidade muito dura de um quase rebaixamento. Então, valeu a pena perder um pouco da própria cor, ser um Fluminense, ser um tricolor mais desbotado, para conseguir os pontos necessários para sobreviver. Mas, cara, o Fluminense que eu amo, o Fluminense que você ama, o Fluminense que você talvez não ame, não tem só tricolor aqui, né? Imagino que tenha outras pessoas pacientes o suficiente para me escutar falando do Flu. O Fluminense que talvez você tenha curtido ver algum dia e tal, não é um Fluminense que se limite a sobreviver, né? Assim, ninguém aguenta só sobreviver. A vida precisa de cor. E não dá para aceitar o que o Fluminense vinha produzindo depois que passou a fase da sobrevivência. A gente precisa de um pouco de vida. O Fluminense mais próximo de si não é esse que entregava a bola para o adversário, não é esse que torcia, rezava por migalhas talvez darem certo numa partida de futebol, que o torcedor tomava um susto quando vencia bem porque foi acostumado a não vencer sem sustos. Não combina, cara. Não é isso. Não é isso que a gente quer. Não é isso que nenhum torcedor quer para si, né? Então, eu sinto e torço para que a intransigência pesada do Mano dê agora lugar a uma teimosia divertida do Renato. Porque o clube precisa de uma leveza nesse momento. Sinto que o elenco precisa de uma leveza. E também existe, penso eu, algo no Renato para além do personagem nostálgico, imensamente, profundamente carioca. Acho que tem um treinador interessante ali. Existem ideias de jogo que, por mais que não sejam transmitidas com um vocabulário que tente denotar ali um conhecimento profundo do tatiquês, por mais que tenha no discurso do Renato muitas vezes algo que me incomode, de achar que, acho que é mais do que achar, é de tentar transmitir essa figura do cara que não faz nada, que é meio bonachão, que vamos fazer um churrasco que a gente ganha o próximo jogo. Existe algo maior do que isso, mais interessante taticamente, com ideias de futebol, e que também precisa disso para formar esse personagem que entregou times interessantes para o futebol brasileiro. Como, por exemplo, o Fluminense de 2008, principalmente, muito mais interessante do que o Fluminense de 2007, de 2002, por exemplo. Não vou dizer os outros porque não foram trabalhos tão marcantes, pelo menos para mim, do Renato no Flu. Então, assim, eu realmente tenho a sensação de que esse grupo pode ser melhor aproveitado por esse Renato. Que o Fluminense, por mais que haja lacunas no time titular, inclusive, e certamente no elenco, dá para, com esse atual elenco, brigar por um retorno a Libertadores via Brasileirão, colocar as cartas na mesa para se formar como um candidato para a Sul-Americana, porque da maneira desequilibrada que está o continente sul-americano, os brasileiros perdem para poucos times internacionais e os times mais fortes brasileiros não estão na Sul-Americana, e o Fluminense pode tentar aproveitar, apesar de ter companheiros brasileiros fortes nessa competição. Talvez sonhar com o bi da Copa do Brasil, esse aí mais difícil, por questões óbvias da força do Brasil e tudo mais. Então, esperemos. Eu só queria dividir esse vídeo curto, mas necessário, para tirar um pouco essa alegria esquisita que veio quando eu vi essa notícia, porque a memória afetiva que eu falei aqui, sei lá, ver o Renato de volta ao Fluminense me faz sorrir. E se é tempo de sorrir, sorria, né? Oba, 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 o Renato voltou. Vamos ver se eu volto a falar de Fluminense aqui o quanto antes. O trabalho realmente não deixa muitas brechas, tá? Não é por onda, não. Não é por falta de interesse, por favor. Até o próximo vídeo.